Hello, hello, cadê o Brasil? Hello, hello, cadê o Brasil? Diretamente de Zumbilândia, yeah! TV Costa da Lagoa no ar, diretamente o carteiraço, né? O carteiraço mais saudável do Brasil, o carteiraço que produz saúde mental, energia e disposição para paz de família mandar para o quinto dos infernos a Justiça de Santa Catarina. Quando eles acham que pode brincar com a cara do cidadão catarinense ao ponto de esquecer o significado das palavras do dicionário. Vocês sabem o que é saúde mental, seus canalha de bosta? Hã? Ou vocês acham que porque a mãe de família não tem imunidade parlamentar, ela não pode sair por aí xingando os canalha que querem programar sequestro planejado dos próprios filhos? Vocês acham que não podemos induzir instituições, inclusive instituições muito maiores que vocês aí no planeta, a se apegar ao que realmente acontece quando o judiciário lambão de Santa Catarina dá atenções para a putinha maconheira, para a drogadinha oportunista, para a bandidagem stalking. Como eu tenho pronunciado e mostrado que isso acontece dentro das instituições de Santa Catarina, demonstrado com papéis produzidos por vocês mesmos. Aonde está a insanidade mental até aqui, elemento? Ministério Público, seus canalhas miseráveis, mais carteiraços em vocês, e principalmente nesse juiz Reni Batista Neto, do qual vamos discorrer hoje. Vocês estão achando que é só pedir um papelzinho? Como é que a gente dirige carro, barco até hoje? Como que a gente criou nossos filhos até hoje? Como que a família se manteve até hoje? Seus canalhas deploráveis, seus canalhas, muito canalhas deploráveis. Vocês acham que é só pedir um papelzinho? E nós que estamos vivendo todo esse terrorismo aqui na Costa da Lagoa, desde que essas débil mental, delinquente, maníacas, psicopatas resolveram fazer toda essa perseguição contra a família, se unindo em grupitos, gangues e droguítias e famílias de bandidas terroristas que não fazem nada o dia inteiro a não ser promover bagunça e fazer boletim de ocorrência. E para elas o Ministério Público pediu um atestado da sanidade mental dessas drogadas, craquentas, desgranientas, que passam o dia fazendo denúncia contra a família? Por um acaso o Ministério Público pode me oferecer primeiro o seu atestado de sanidade mental, para estar acolhendo denúncias absurdas como o posicionamento de um cachorro, como as denúncias de Jona Maconha, sendo que é o pai dele que sempre fez as ameaças contra a minha vida, as quais eu já denunciei em tribunais maiores. Eu denunciei sim. É engraçadinho que o Ministério Público, para proteger a porcaria que acontece na Ilha da Nicotina, eles fazem de tudo. De tudo. Combinaram com a gangue da Elisete, agora não tem mais o que nós dizer. Nós vamos ter pede um atestado de saúde mental para ela. Esse eu tenho para dar e vender. Você quer que eu assine o laudo também, ô seus canalha? Agora, para vocês, eu não assino laudo nenhum. A médica aqui sou eu, não são vocês. Quando chega nesse ponto deplorável
de além do Ministério Público forrar a minha mesa de papéis podres, que não tem competência nem qualificação sequer para manuseio das queridas que cuidam da educação das crianças, vão ter competência para fazer alguma coisa que presta? Eu vou ler aqui para vocês o que a gente... Ó, tá novinho esse aqui, ó, que novinho, ó. Novinho, tava escondidinho, esse aqui não foi lido. Aqui para envergonhar mais um pouquinho esse Ministério dos Horrores, Ministério Público de Santa Catarina. Foi um registro na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, Boletim 00125.2020 0001500, número do boletim do dia 17/2/2020, 19 horas e 19 minutos. O que foi lavrado nesse boletim de ocorrência? Sim, o comunicante senhora Magda, mãe das crianças, comunicante, comenta que a água e a luz da família da residência foram cortados, que foram para a frente da sua casa pessoas armadas com o objetivo de tirar os mesmos de dentro da casa. E aqui eu posso demonstrar mais assédio sexual e muito mais coisa que acontecia contra as crianças, que está lavrado nesse boletim de ocorrência dessa data, que a Polícia Civil de Santa Catarina, na qualificação de delegacia de criança, fez o quê? Aí, nesse caso aqui, o Ministério Público fez o quê com o boletim de ocorrência? O que eles fizeram? Tapearam, porque são protegidos. Vira o vento pra cá. Tudo protegidos, tudo protegidinho. O Coquinha, assediador, é protegidinho, né? O Sandro Putão é protegidinho. Protegidinho por quem? Por quem? Pelo Ministério Público, que não cuida de criança nenhuma? Aí fomentaram aquela pandemônio chamada pandemia, né? Que vocês tanto querem normalizar e promover outras. E aí, isso aqui ficou, né? Não vamos dar bola para isso, nós temos que apagar isso do sistema, apagar também as outras denúncias contundentes que a família tem feito contra os exageros dessa vizinhança em perseguição política, em formação de quadrilha, em gangues armadas e terrorismo na Ilha da Nicotina? Se os senhores do Ministério Público estão acostumados a manter terroristas, mediante a criação da lei das quadrilhas políticas stalkeando, e não gostam que eu demonstre que vocês fazem parte da própria quadrilha, e acham devidamente apropriado me acusar de insanidade mental e acusar, como é que é? Pedir um atestado também para o pai de família. Vocês precisam pedir um atestado mental também para o pai de família. Por quê? Porque nós pegamos e se colocamos na situação de nossa própria jurisdição, matamos a cobra e mostramos o pau e a cobra morta para vocês? Estamos nesse nível da sociedade decadente, da sociedade judiciária, ter que levar um carteiraço do pai e da mãe de família, a qual eles acusam agora. Eu imagino quanta maconha o cara que escreveu esse papel fumou no dia que ele escreveu esse pedido. Ele deve ter sentado na mesa, pegado o tarugão, chamado a senhora Máximos e todas essas detratoras, a gangue todinha da Lisete, e fumado uns 50. Porque em qualquer justiça, de qualquer estado saudável, de qualquer estado
que não faz ostracismo com a família, de qualquer estado, que reza a lei da moral, como diz o Jorginho, e a procuradora, aquele acabou de anunciar lá, que estava aí no Ministério Público, no meio desses calcinhas aqui, ó. No meio disso aqui! Agora ele anunciou ela como o quê? O que ela vai ser agora? Depois, acima do Ministério Público? Acima de tudo? Desembargadora. E eles querem beijinho! Ah, só ser beijinho, beijinho e pau-pau! Vocês têm que entender. A única coisa e objetivo, quando eu fui falar daquela cerca dentro da praia, eu comecei o projeto. Vocês não entenderam. Isso aqui é um projeto. Vocês permitem a sociedade decadente, drogada, delinquente, tirar o meu direito de acesso ao meu próprio trabalho. Vocês, as autoridades, permitem isso. Eu boto meu avental, continuo fazendo o tratamento do paciente, que vocês não conseguiram nada a não ser deixar ele mais deficiente de saúde do que ele era anteriormente. E não é de saúde mental, De saúde mental nós estamos nos melhores níveis da nossa vida. Eu posso, inclusive, assinar aí o laudo. O senhor escreve o que o senhor quiser, aí a gente já assina. Aqui somos médicos de nós mesmos, senhores. Autoridades públicas. Públicas com R de Renato e não públicas com L. Vocês são público. É desnível social. Por isso que vocês fazem esses absurdos. Como o nosso querido, né, o senhor Arantes, hoje um bueno advogado. Um bueno advogado do momento. Que está cuidando de algumas causas da família, ou de uma das causas mais importantes, que é contra o mentiroso, o detrator da lei e da ordem, o senhor Jonas Fernandes de Oliveira, mentiroso, que usou a justiça em detrimento da família, contando mentiras, e é o cara que faz a maior corrupção de menores que se possa imaginar em Florianópolis, que é conduzindo o próprio filho a um assalto à mão armada na casa do Renato, na casa do Serginho. Nós estamos mediante um dilema que nunca veio à tona na Costa da Lagoa, que é o dilema que está registrado, muito bem feito os registros e os laudos e todas as coisas que me fizeram desacreditar e enfrentar a própria justiça. É sem advogado, é no legítimo direito natural, na honraria, que a gente vai ganhar isso. Senhor Arantes, aparentemente o senhor, como advogado, procurador da União Federativa de Santa Catarina, o senhor nos coloca como importante a transferência da audiência mediante esse pedido de sanidade mental de autoridades? Isso não é importante, isso é o fim. É aonde a vaca foi pro brejo em Santa Catarina. A vaca foi pro brejo, cara. Olha onde estamos. Pedindo atestado de sanidade mental para a família, quando ele deveria pedir atestado de sanidade mental para quem? Para todas essas delinquentes, inclusive aposentadas por delinquência mental, que ficam mamando dinheiro público em cima dessas doenças. Por que o senhor não me pergunta, senhor juiz, se eu ganho alguma aposentadoria por ser débil mental? Se o Renato ganha alguma assessoria por ser débil mental? Nós não temos esse tipo de acesso a dinheiro público. Mas essas pessoas que nos denunciam,
mediante aquela unidade de polícia, usam e abusam do que não é direitos, do que é o aproveitamento do Estado Maior. E eu posso conversar muito mais bonito contra o Reni Batista Neto, eu já fiz tantos vídeos, contra o Ministério Público, contra o promotor, contra toda essa gentalha. Enquanto essa gentalha da justiça não criar vergonha na cara, como dizia o meu abuelo, palavras da moda antiga, que bem se encaixam na lei, que as autoridades têm que ter moral primeiro e não moral depois. O que acontece aqui é que eles querem ter moral primeiro, né? Moral depois e não moral primeiro. São os imorais. Escreveram 8, 9 crimes numa folhinha do mandado que não condiz com a realidade que nós estamos vivendo. Exatamente como as putinhas ganhar aqui, ó, um pedido para elas serem indenizadas quando elas têm que indenizar a família. É totalmente controverso. Controverso suficiente, senhores da magistratura de Santa Catarina, principalmente desse Ministério Público falido e fudido, que resolveu fazer essa patifaria para se livrar dos meus vídeos durante o fim de ano, achando que eu não vou ficar até o dia 26 de dezembro fazendo 3 vídeos por dia, contando de diversas maneiras a mesma coisa, como fazia Jesus. Jesus era monotemático, Jesus Cristo era monotemático, e eu serei monotemática. Vou correlacionar todo o abuso de autoridade durante todos os dias até o dia 26 de dezembro. Isso aqui não é promessa de político, não. É Mãe Meg em ação. Usando as redes para demonstrar a importância que as redes sociais têm em desvendar crimes contra as crianças, crimes contra a família, crimes que são tapados pela própria lei, quando existe um conluio de funcionários públicos que conduzem o aparato jurídico, o aparato social, de todas as maneiras para que as piores coisas aconteçam na sociedade. Piores coisas é o Coquinha estar livre, não respondendo a nada. Qual foi a mentira que eu contei lá? Se eu contei mentiras, eu deveria estar presa desde aquela data em 2020. Como eu vi que eu contei tantas verdades e não teve efeitos na sociedade, resolvi ir para as redes sociais. Eu não sou parlamentar, não tenho imunidade parlamentar, mas mediante o que eu vejo, que juízes que pensam diferenciado e também advogados, juristas, várias classes sociais que são aí, fazem parte do conjunto que dita as regras, executa as regras e faz a patota toda, todo mundo está seguindo uma agenda rumo ao abismo. Mediante essas pessoas também estão sendo perseguidas ao ponto de uma juíza ter que se bandear do país por perseguição política, perder rede social, perder direito de fala. Resolvi encarar vocês de frente. E a diferença é que eu tenho todos os papéis na mão. Sabe para onde que os meus papéis que vocês mesmos fizeram os conduzem? Para o abismo. Se vocês imediatamente não tomar uma providência contra essas gangues que tiram o sossego da família, essas 3 gangues, a gangue armada, a gangue de mulheres feministas e a gangue institucional, que fica passando informaçãozinha lá do direito positivo diretamente para as vadias do lugar.
Todas as minhas falas na internet ultrapassaram todos os limites disponíveis para a liberdade de expressão. Porque esse é o anseio da Mãe Meg, é ultrapassar todos os limites para acabar com a patota que nos impede a ter a liberdade. Trazendo libertinagem suficiente para as instituições programar um sequestro planejado de 2 crianças super bem cuidadas e saudáveis, enquanto não é capaz de combater a corrupção de menores que acontece na porta da nossa casa. Se esse estado de Santa Catarina fosse um estado sério, estavam presas as ostracistas, todinhas, as velhas que não podem nem com as pernas, que subiram a aplaudir bandido, enquanto aplaudiam a família ser presa, em vez de aplaudir os encapuzados serem presos. Senhora Bete do Doce, todos os conluios de Nailde, de Elisete, de senhora Máximos, de família Fortes, Fliques, incomodando 5 anos. E família de Coquinha, como está tudo registrado. Começo, meio, meio do meio, fim. Fim é eu que digo fim. Né? Se os senhores da lei pensam que eu vou ser covarde o suficiente sobre a campanha de medo que vocês estão amputando a família, correr fazer um laudo de sanidade mental, vocês se enganam muito mais, porque eu não preciso disso. Eu sou sana o suficiente para conduzir uma embarcação, sana o suficiente para conduzir o meu automóvel, sana o suficiente para cuidar dos meus filhos e amputar educação a eles. E é aí que tá o Tchangrilai, o Tchangrilai. Por que o juiz da maconha cancelou as audiências? Por que o juiz da maconha cancelou as audiências? Porque ele não pode com a verdade, porque a mentira dele, dos conluios dele, não sobrevive à verdade. E se nós perder o poder de fala nas redes, vamos nos manifestar aonde? Quando a própria justiça, com canetaço, diz, claro que eu não um canetaço igual a esse, um canetaço canalha, igual a esse que eles têm lá, diz que, vamos dizer que é um débil mental, para dar razão para os outros. Vocês precisam da minha fala para vir para a realidade e parar com essa conversa mole do direito positivo e palavrinhas, como dizia a Ludmilla hoje na live que eu compartilhei, e botar umas palavrinhas enfeitadas ali. Palavrinha enfeitada não resolve problema, senhores. Senhores do fumódromo, do maconhódromo, dos canalha da justiça. Isso aqui são mandados contra o pai de família, totalmente orquestrados pela Delegacia da Lagoa da Conceição, pelo Poder Judiciário e por um conluio que habita, inclusive, dentro da Polícia Militar. E isso são os mandados contra a mãe de família, essa parte aqui, e condenas. Condenas forjadas pelo grupo Stalker que permeia as instituições de Florianópolis. E aqui o que realmente importa, que é um laudo da mulher espancada e um boletim de ocorrência de abuso de criança aqui, que não respeita criança nenhuma, contra pessoas que não são protegidas. Bêbado de merda não é protegido, mexeu com família catarinense, tem que ser punido. Mas é mais fácil botar um policialesco que limpa o cocôzinho do bêbado de merda, com a mãozinha assim, né? O seu Hamilton, que inclusive tá aqui, ó. Foi sentenciado. Foi sentenciado quem? Eu ou ele? Não, a mãe de família também. Ela não pode falar do policial. Como que eu não posso falar do policial que atenta, que faz terrorismo contra a minha família?
Como que eu não posso falar do Ministério Público que planeja sequestrar meus próprios filhos usando a promotoria? Como que eu não posso falar dessa justiça que está a meu serviço, não é eu a serviço deles? Quem tem que dar laudo que tá com a cabeça bem são eles. Mediante todos esses papéis totalmente explanados na minha mesa, explanados através das redes. É uma delinquência deliberada o que acontece dentro do Judiciário de Santa Catarina. Por isso que eu dei alguns carteiraços, amor, com amor no governador, mas eu já vi que não vai adiantar nada ser muito querida com ele, não. Então, senhor Jorginho Melo, a partir de agora é carteiraço na sua cara. O que você tá fazendo lá? Se aceitam fazer terrorismo com a minha família, vão aceitar fazer terrorismo com Florianópolis todinha, com Santa Catarina todinha. Esqueçam esse governador. Esqueçam os juízes. Esqueçam os advogados. A prova contundente necessária a ser apresentada através de redes sociais está toda montada aqui. Explícito que nós estamos vivendo um caso de ostracismo judiciário no Estado que deveria ser o Estado que mais protege a família. Quem é o dono desse Ministério Público abusante e abusivo que coloca um posicionamento de cachorro para audiência? Quem está louco? Senhores, por favor, quem está louco? Uma mulher vulgarzinha pra caramba, que rouba o namorado da veinha, que não tem filhos, que coloca o sobrinho pra bandido, que se alia à mãe do esquartejador, é a principal denunciante contra que as minhas crianças não estão na escola. Dane-se, Elisete! Dane-se você! Vai fazer criança! Minhas crianças não estão na escola porque você vive se infiltrando lá. Minhas crianças não estão na escola exatamente por causa da perseguição. E filma a bunda do filho, e pá, toda essa coisa aí que eu tenho registrado e não gosto e não quero. Aí, quando a gente faz os papéis, nada tem importância. Imagina! O cara xingou as crianças, acostumado a botar o tabaco pra fora. A gente sai da casa, porque segundo a própria galera lá do antro, do conluio, ia ser mais seguro para as crianças virem numa casa sem teto, sem nada. Isso que ia ser mais seguro para eles. Então a gente veio para uma casa sem teto, sem nada, construiu o teto, tirou drogado da casa, fez o que precisava. E agora eu tenho que ficar ouvindo alguém que deve não saber nem pentear os penteios do saco, me pedir aí essas porcaria? Eu vou contar uma coisa pra você que foi o canalha aí, depois eu vou ver o teu nome pra me expor aqui nas redes, que pediu um laudo de sanidade mental pro pai e pra mãe como álibi pra continuar com essa porcaria só no ano que vem. É o álibi de vocês pra continuar a porcaria só no ano que vem. Eu vou ter o maior prazer de trabalhar em cima do que tu tá fazendo. Eu vou trabalhar nisso até o dia 26 de dezembro. Mas eu vou trabalhar muito. Aqui nas redes. Eu vou trabalhar muito para isso ficar registrado. Para os meus filhos saber que a mãe deles fez o que tinha que ser feito naqueles momentos mais terríveis, onde estavam açoitando a população contra a liberdade de expressão, contra o direito de questionar a imprudência jurídica, quando tentavam instalar a mesma coisa que já aconteceu no passado.
moer criança, para moer pessoas, para moer famílias, para moer quem eles quiserem. Os juízes e os advogados e os juristas e as procuradoras e toda essa classe lá para cima de desembargador, eles não têm poder sobre a individualidade do ser humano. Por isso que eu sempre disse, não quero advogados, me defendo sozinha, faço como tem que ser feito e não quero essa penduricalha me enchendo o meu saco por causa de direito positivo. Quer um comércio, quer um comércio, quer um comércio, quer um comércio. Eles querem continuar comercializando com a situação em vez de resolver. Porque para resolver é fácil, manda fechar o portão aqui. Geni ameaçou a senhora mãe de família, incomodou, o filho veio com gangue, vai sair lá pra praia. Pronto, resolveu um dos problemas. A senhora Elisete invadiu ali a entrada, botou o portão ali, os outros não podem entrar. Bota o portão lá pra cima, senhora Elisete. A senhora Elisete não tem filho, não tem nada, fica denunciando o filho dos outros. Cadeia nela. Tá com intenção de sequestrar a criança. Ah, o Célio incomodou 5 anos, ia dar droga pra Serginho, deu droga pro menino com problema de saúde mental. E supostamente pode ter feito mais coisas, supostamente. Vamos prender pra garantir a ordem pública no final do ano. As putinhas maconheiras espancaram a Meg, peraí. Ah, espancaram a Meg em via pública, inaugurar. Vamos segurar também para maiores esclarecimentos. E aí a roda de justiça começa a funcionar. Enquanto tiverem nessa patota, mas eu quero deixar claro para vocês. Além de não lhes conceder sequer resposta a tamanha petulância de vocês, eu vou dizer mais para vocês. Nunca na minha vida todinha eu peguei R$1 de governo para me fingir de débil mental. Eu prefiro ter um certificado bem grande, a loucona do planeta, do que pegar 1 centavo de dinheiro público para dizer que eu sou uma débil mental, igual essas débil mental vizinhas e vizinhos fazem e querem ter moral mediante a justiça, mediante a sociedade, mediante uma delegacia para fazer qualquer queixa da minha família. Não são capazes de cuidar sua alimentação, não são capazes de cuidar sua medicação, não são capazes de cuidar da sua vida, mas querem cuidar da vida dos outros. Igualmente essas instituições putrescina e cadaverina. E eu exijo das instituições que antes de cobrar atestado de sanidade mental do pai e da mãe, vão cobrar atestado de sanidade mental do delegado, que foi junto com putinha maconheira mediante as redes nacionais da Record. Lá é o lugar de vocês pedir atestado de sanidade mental. Beijinho, beijinho, pau, pau. Nós vamos ter muito assunto até dia 23 de dezembro e eu vou lhes garantir isso. Beijinho, beijinho, pau, pau.